Agora sim! Estou vivo, direto e definitivo, como diria Galvão Bueno. Sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso aulão, os segredos da holding familiar. Eu confesso que eu estou bastante animado com o que a gente vai fazer hoje nesse nosso encontro. Esse nosso encontro é um encontro que pode ser, eu acho que quero que você anote a data de hoje, porque não vai ser menos, não vai ser 1 milímetro antes, 1 segundo antes do que a gente se propõe, que é utilizar esse sistema de holding familiar para fazer transformação de carreiras e de vidas. Beleza? Eu estou botando mesmo a régua lá em cima, é para quem tiver dúvida, entrar aqui num negócio que é para realmente transformar, para realmente mudar carreiras e mudar vidas. Os segredos da holding familiar. O que eu pretendo com você essa noite aqui nesse nosso encontro? Eu vou te mostrar aqui nessa aula como chegar ao nível ouro trabalhando com holding familiar. O que é o nível ouro? O nível ouro é quando o advogado ele ganha a partir de, ou seja, acima de 35 mil por mês em honorários trabalhando com holding familiar. E eu vou te mostrar como fazer isso aqui nessa aula sem comprometer a sua advocacia, ok? Sem comprometer a sua carreira, sem atrapalhar, sem você ter que parar a vida para poder mudar tudo para trabalhar com isso, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que eu acho que não está bom aqui, eu estou me sentindo meio de ladinho. Aí, agora sim. Legal. Então, como você vai fazer isso sem ter que parar a vida para poder começar tudo de novo, tá bom? Antes da gente começar, eu quero fazer uma isenção de responsabilidade. Tá? Isso é muito comum, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui é muito comum você ter, eles chamam de waiver, ok? É uma exceção de responsabilidade. Até os caras lá do submarino, lembram? Tiveram que assinar que se morrer tá tudo bem, é tipo isso, né? E aqui eu quero fazer uma isenção de responsabilidade, por quê? Você pode não conseguir chegar nos 35 mil por mês, ok? É possível que isso não aconteça para você, porque 35 mil costuma ser o valor que a gente vê de piso, o pessoal cobrando para fazer uma holding familiar. E é possível que você consiga fazer mais de uma por mês. É possível que isso aconteça para você. E é possível que talvez, se você não conseguir mais de uma por mês, é possível que você não tenha só holdings de patrimônio, que é o piso. Ok? E se isso acontecer, tudo que eu peço a você é que você continue sendo meu amigo, assim como hoje é meu amigo o Bruno Rocha. O Bruno, ele é advogado lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá aí o @ do Bruno, você pode localizar o Bruno no Instagram, assim como todas as pessoas que vão aparecer aqui, são pessoas de verdade, que você pode ver quem são, trabalham com holding familiar. E o Bruno, hoje em dia, ele já passou, inclusive, dessa fase do nível ouro. O Bruno é um cara que ganha mais de R$1 milhão por ano trabalhando com holding familiar, exclusivamente com holding familiar. Trabalhava, era advogado trabalhista e a coisa deu tão certo, que a esposa dele pediu demissão do emprego dela para eles trabalharem juntos só atuando com um holding familiar, né? Vamos nessa. No final desta aula, eu tenho um presente para te dar. Eu vou te dar uma apostila. Essa apostila tem 2 informações bem interessantes sobre ela, tá? A primeira informação é que ela é uma apostila sem juridiquês. Tá? Sem juridiquês. É uma apostila direto ao ponto, num linguajar fácil, um linguajar simples, para que você não só entenda, mas que você também possa usar o conteúdo dessa apostila para mandar para os seus clientes. Fique à vontade. Cara, dá Ctrl+C, Ctrl+V, ensine aos seus clientes, tá bom? Márcio, mas pô, isso não é honesto, foi você que produziu, são as suas palavras, é você que escreveu, eu vou usar isso. Cara, se você quiser me dar o crédito, escrever lá que foi feita por mim, beleza, tá? Mas é para você também, além de assimilar, ter um material para poder ter por onde começar. A minha ideia era poder te fornecer algo que você tivesse por onde começar.
tá bom? E a segunda informação sobre essa apostila é que, apesar dela ter sido 100% produzida por mim, saído de dentro da minha cabeça, do meu cérebro, eu coloquei essa apostila numa ferramenta de inteligência artificial. Peguei o meu texto, por mais que eu tente escrever sem juridiquês, esse texto é produzido por uma pessoa que é advogado. É advogado. E, cara, eu nasci advogado. Entendeu? E eu falo advoguês, falo juridiquês. E eu botei numa ferramenta de inteligência artificial e pedi para ela assim, ó, me dê um texto completamente fluido e que seja inteligível por uma pessoa de 12 anos de idade. E assim saiu. Ok? E aí saiu com uma linguagem completamente autoral, óbvia, ainda é meu, mas que pode ser entendido por uma pessoa de 12 anos de idade. Foi o critério que eu estabeleci ali. Bem interessante. Nós usamos a tecnologia para nos atender nesse sentido. Do que você precisa para ir bem nesse aulão? Primeiro, eu preciso que o seu celular, você vire ele de cabeça para baixo. Não precisa, já está no silencioso, tudo bem. Mas se você deixar virado para cima, cada vez que o WhatsApp te chamar, você perde a atenção aqui e vai olhar para o WhatsApp, mesmo que você não atenda, você vai ver as notificações. Não, vira ele para baixo, um minutinho, não custa nada. Segundo, papel e caneta. Muito papel e caneta. Tenha muito papel e caneta à mão, porque você vai precisar anotar muita coisa. Muita coisa. Tá? Eu queria que você me mostrasse aí, mostra aí, se você está com papel e caneta, já levanta o papel e caneta. Se você não está ainda, vá buscar, porque vai precisar. Não assista isso aqui como se fosse uma live de rede social, ok? Não é. E terceiro, eu quero que você utilize esse chat sem moderação. Utilize bastante. Por quê? Cada vez que eu virar para esta câmera aqui e falar assim, olha só, me diga isso, eu não estou falando com o pessoal, não estou falando com as pessoas que estão aqui assistindo ao mesmo tempo que você, eu estou falando com você. É o caminho que eu tenho de me comunicar com você e o seu caminho de se comunicar comigo é através desse chat. Eu peço para você que use mesmo o chat e vão ser vários momentos. Vários momentos. Utilize o chat, tá? Vamos lá, eu preciso que você tenha 100% de foco no que nós vamos trabalhar aqui nesse nosso encontro. A coisa que eu mais prezo na vida é um ativo que ninguém tem como te repor, que é o seu tempo. É o seu tempo. Você já está comigo aqui há coisa de 10 minutos. E para que a gente limite esse tempo em 10 minutos, se isso não for para você, eu quero deixar muito claro para quem é esta aula e para quem não é. Porque se não for para você, eu quero que a gente possa se despedir agora e tá tudo bem, a gente continua sendo amigo, eu não vou ficar triste. Mas eu não quero que ninguém saia daqui e fale assim, caramba, me roubou meu tempo. Isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Vamos lá, essa aula é para você se você, número 1, quer trabalhar com holding familiar. Então, se isso é o seu caso, já escreve no chat, sim, é o meu caso, ok? É para quem quer trabalhar com holding familiar. Se você está aqui em busca de fazer um trabalho de faculdade, ou mesmo de fazer a sua holding familiar, talvez isso aqui vá te ajudar, mas assegure-se, isso aqui não é para quem quer só aprender para si, é para quem quer botar para trabalhar, para funcionar como ferramenta de trabalho. Ah, Márcio, eu penso em fazer a minha e quem sabe trabalhar com isso. Então fica, ok? Então fica. Então, se esse é o seu caso, essa aula é para você. Número 2, isso aqui é para você se você quer ir além da técnica jurídica. Deixa eu te contar uma coisa, se você se tornar o melhor do mundo em holding familiar, isso só vai te garantir que você vai ser uma coisa, pobre. Pobre, porque saber muito holding familiar não ajuda ninguém a ganhar dinheiro, não ajuda ninguém a ir bem na sua advocacia, não ajuda, ok? Agora, se você não dominar a técnica, eu também te asseguro que você não vai evoluir, mas só dominar a técnica não é suficiente. Então, se você tem isso claro, se você já entendeu isso, sim, isso aqui é para você. Se você só quer a técnica, talvez seja a hora da gente se despedir. Beleza? E, por fim,
isso aqui é para quem quer chegar no nível ouro, ok? Quer chegar no nível ouro. Acredita que realmente é possível ganhar mais de 35 mil por mês trabalhando com holding familiar, e está vendo que tem outras pessoas chegando nisso e quer chegar no nível ouro. Então, se isso é para você, agora eu não quero que você escreva assim, eu quero que no chat você escreva assim, ó, hashtag quero nível ouro. Eu vou esperar você escrever no chat, porque não é para quem não acredita. Não é, de verdade. Isso aqui é para quem acredita que pode chegar no nível ouro. Então, escreve no chat, hashtag quero nível ouro. Vamos lá. Meu objetivo nessa aula é mostrar para você que a única maneira de você mudar a sua carreira é através do sistema de holding familiar como uma ferramenta para o planejamento patrimonial da família. E mais, que a única maneira de você chegar no nível ouro com essa ferramenta é através de um método que eu chamo de método Aurum, que é ouro em latim. E sabe aquele papinho do 100% online e 100% gratuito que você vê por aí? Ah, eu tenho um método ninja que eu te apresento se você me pagar e que você vai ficar rico. Cara, não é assim. Aqui eu vou te contar todo o método. Tá? Todo o método. A ideia é que essa aula seja uma aula que eu possa, pelo menos, te orientar para onde você quer seguir. Ok? Vamos lá. Afinal de contas, quem é esse cara gritando nesse microfone na fila do pão para estar falando isso para mim? Que eu posso mudar de vida, que eu posso chegar no nível ouro? Quem és tu, Márcio, na fila do pão? Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio Carvalho de Sá e aqui eu já faço uma retificação. Eu não sou professor, eu sou um advogado. Eu estou professor porque eu estou ensinando aquilo que eu milito todos os dias da minha vida. Eu trabalho com holding familiar. E o dia que falarem para mim assim, é melhor ganhar mais dando aula do que trabalhando, tem alguma coisa de errado. É sinal que o cara está ensinando aquilo que não faz. Então, eu não sou um professor por natureza. Beleza? Eu sou um advogado que ensina aquilo que faz. E nessa de ensinar, eu já ajudei mais de 1000 profissionais, que hoje eu estou falando aqui para você, a chegarem no nível ouro, a ganharem mais de 35 mil por mês trabalhando com holding familiar. E veja, esses 1000 profissionais, esses 35 mil, quando eles somados, eles já atingiram o faturamento de 420 milhões de reais só no último ano. 420 milhões de reais, esses 1000 somados. Eles já atingiram esse faturamento, não é pelo dinheiro, gente, não é pelo dinheiro, mas como uma consequência inafastável deles terem ajudado mais de 25 mil famílias nos últimos 2 anos. É por conta disso que eles ganharam esses honorários. Então, foque nisso. O que vai te levar a honorários assim é o fato de ajudar as famílias. E ajudar as famílias a proteger o seu patrimônio. Essa galera, eles já ajudaram essas 25 mil famílias a protegerem mais de 100 bilhões de reais em patrimônio. O que dá uma média de 4 milhões de reais por família. Então, aquela pessoa que fala assim, eu não sei se eu tenho cliente com patrimônio suficiente. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão nessa média. E olha que essa média é uma média deturpada. Tá? Porque, veja só, a média entre uma pessoa de 10 anos e outra de 90 anos, a média é 50. Só que nessa dupla não tem ninguém de 50 anos. Ok? Então, o que eleva essa média são algumas holdings de patrimônios muito altos. Muito altos. Porque, na verdade, são a média de 4 milhões, mas a gente vê muita holding sendo feita para gente que tem 1 milhão de reais, 2 milhões de reais de patrimônio. Até menos de 500 mil, até menos. É possível fazer holding para quem não tem patrimônio nenhum. E você vai ver isso aqui hoje. Isso tem funcionado para muita gente. Muita gente tem atingido esses resultados, são o que a gente chama de membros do time Holding Brasil. Mas isso aqui não é sobre eles, isso aqui não é sobre o Márcio na fila do pão, isso aqui, essa aula hoje é sobre você. E de que maneira eu, Márcio, como advogado que milita, consigo te ajudar a chegar no nível ouro através do trabalho com holding familiar. Veja,
Existem 3 segredos que envolvem o trabalho com holding familiar e que a gente precisa desvendar aqui nessa aula. Esses 3 segredos são, primeiro, holding familiar é o veículo. E de que maneira você tem... Ah, legal, então o holding é só o veículo. Cara, faz toda a diferença do mundo você estar num teco-teco ou num Boeing superpoderoso, ok? Para onde você quer chegar. Faz toda a diferença do mundo. O segundo segredo é que você não vai ter cliente nenhum, a não ser que eu te conte o que precisa fazer para ter esse cliente. Nenhum cliente. Ninguém vai te pagar 35 mil reais para fazer uma revolução na vida dele, mudar todo o patrimônio dele, e ele não precisa disso, ok? Ele não precisa disso só por causa dos seus belos olhos azuis. Não vai acontecer. E terceiro, como o time Holding Brasil lida com os eventuais riscos desse negócio? Que riscos são esses? Eu topo esses riscos? Como os membros do time Holding Brasil lidam com isso? Esses 3 segredos nós vamos começar a derrubar a partir de agora com o segredo de número 1, tá? Sem enrolação, direto ao ponto. O segredo de número 1 é como a gente faz da holding um poderoso veículo, e isso eu preciso te dizer como foi a origem desse trabalho no meu escritório. E, gente, tem coisa que não... Enfim, não parece que fica se gabando, mas não é se gabar, tá? É verdade, tem que ser dito. A origem desse trabalho no nosso escritório, ela praticamente se confunde com a origem desse trabalho no Brasil. Eu vou explicar isso por quê. Em 2008, foi quando nós fizemos nossa primeira holding. Foi a primeira vez que eu fiz uma holding. Ah, mas tem holding anterior a 2008, tem um monte. Um monte. Só que, em 2008, o que acontece? Tem a crise imobiliária nos Estados Unidos. A crise do setor imobiliário fez com que os bancos fechassem as linhas de crédito. Ok? Os bancos pararam de dar crédito. E os que davam crédito, o crédito ficou muito caro. E aí, as empresas, mesmo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, as empresas que dependiam de crédito, por exemplo, empresa que não tinha, que precisava de fluxo de caixa, que dependia de linha de crédito para trabalhar, e tem muita empresa nessa condição, ok? Empresas assim começaram a quebrar da noite para o dia, não só nos Estados Unidos, no Brasil também, um monte. E uma delas, um cliente nosso, que era uma dessas empresas, fala assim, Márcio, eu estou na iminência de quebrar. Eu estou ouvindo o pessoal falar em holding para proteger o patrimônio e tudo mais. Você sabe fazer? Sei. Sei como faz. Não tinha feito nenhuma. Mas sei como faz. Eu aprendi. Ok? Dá para você fazer? Dá. Vamos fazer. Ok? Só que o que tinha naquele momento? Holding familiar, holding naquele momento, a única finalidade de uma holding em 2008 era comandar negócios. Absolutamente ninguém em 2008 utilizava holding familiar para planejamento patrimonial. Ninguém. Ninguém. Ah, Márcio, eu conheço alguém. Se você conhece alguém, maravilha. Talvez essa seja uma exceção para justificar a regra. Ok? Mas ninguém fazia holding familiar para planejamento patrimonial. Era só para comandar negócios. Naquela época, o que a gente tinha eram as administradoras de bens próprios. Você já ouviu falar da administradora de bens próprios? Escreve no chat. Sim, já ouvi ou não, nunca ouvi falar. Só para eu ter noção de como é que está o seu entendimento sobre isso. Vamos lá. Legal. A administradora de bens próprios, a finalidade dela não era a organização patrimonial. As pessoas faziam administradoras de bens próprios com uma finalidade. Sabe qual era? A de pagar menos imposto de renda. Era assim, ó. As pessoas tinham imóveis alugados, ok? E aí elas eram um advogado ou então um contador oferecia para ela de montar uma administradora de bens próprios. Era uma empresa que essa empresa ia fazer a alocação dos bens.
Era isso que era a administradora de bens próprios. Você pega os seus imóveis, coloca dentro de uma empresa, essa empresa aluga esses imóveis. E com isso, vamos fazer conta de padeiro, tá? Você tem 100 mil reais por ano de aluguel de imóveis. Você tem contratos de locação que te dão 100 mil reais por ano. Você está pagando 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Ou seja, no teu bolso não está chegando 100 mil, no teu bolso está chegando 72.500. Aí, o que acontece? O contador, então o advogado, te oferecia para montar essa empresa e ao montar essa empresa, o que você conseguia? Poxa, ao invés de pagar 27,5, você ficava aí na casa dos 11. Então, ao invés de botar no ano inteiro 72.500, você botava 89 mil no bolso. Cara, era maravilhoso. Todo mundo queria esse troço. Todo mundo queria. E aí virou um boom das administradoras de bens próprios, mas ninguém usava holding para isso. A única finalidade não era, por exemplo, evitar inventário, organizar patrimônio, proteger bens. Não. Era só para pagar menos imposto. Holding familiar, a holding, ela tinha só a finalidade corporativa. Por quê? Porque era uma empresa que não fazia nada. Entendeu? Uma empresa que não faz nada. Pô, mas a pergunta é, pode no Brasil ter uma empresa que não faz nada? Pode ter uma empresa que não faz nada? Por que alguém vai querer ter uma holding para ser uma empresa que não faz nada? Olha só, pensa comigo. Três irmãos. Três irmãos montam uma construtora, beleza? Aí eles estão trabalhando, está tudo indo muito bem na construtora, o que acontece? Pô, aparece uma obra maravilhosa para eles fazerem, numa cidade deles lá, e eles precisam de quê? De dinheiro para investir naquela obra. E aí o que acontece? Eles não têm dinheiro. O que eles fazem? Eles vão buscar um investidor. Por quê? Eles bateram lá na porta do gerente do banco e viram que se eles pegassem um empréstimo no banco, saía caro. Saía caro pegar empréstimo no banco. O que eles precisavam? De um investidor. E aí eles buscam um investidor e conseguem. Só que eles botam o critério. Qual é o critério? O critério é o seguinte. Nós não abrimos mão do controle da empresa ficar na mão da família. Não abrimos mão. Então, a família continua com 60%, 3 irmãos, 20% para cada um, e os outros 40%, a gente vai buscar esse investidor vai fazer um aporte de capital na empresa, e a empresa vai fazer essa grande obra, nós vamos ganhar muito dinheiro. Maravilha. Só que olha só o detalhe nesse meu exemplo. Basta que um desses irmãos vá para o outro lado, só um desses irmãos, se ele for para o outro lado, o que acontece? Ele sozinho, ele é a minoria, ele só tem 20% e ele desloca o eixo de controle daquela companhia. Aquela companhia, ele desloca os 60% da família para o outro lado. Então, ter uma empresa que não faça nada, mas que seja só a controladora desta outra empresa, era isso que se precisava ter. Por quê? Os três, ao invés dos três serem sócios, o que eles fazem? Montam uma holding, que é uma empresa que não faz nada, tudo que ela faz é ser dona da outra, ou seja, isso não é fazer nada. E aí, com aquela holding, quem é o dono dos 60% não são os três irmãos, mas a holding. E com isso, mesmo que um seja dissidente aqui dentro da holding, eles jamais perderão o controle do negócio. Olha que máximo isso. A questão é, empresa que não faz nada, pode isso? E eu vou te responder com todas as letras. Não, não pode ter uma empresa que não faz nada no Brasil. Por quê? O artigo 981 do Código Civil, ele fala assim, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o quê? Para o exercício de atividade econômica. Então, toda sociedade no Brasil, ela só pode existir se for para realizar uma atividade econômica. É proibido, é defeso, é vedado, escolhe a palavra que você quiser. É proibido no nosso ordenamento jurídico uma empresa que não faz nada. É proibido. Tá? É proibido. Artigo 981 do Código Civil. Eu vou fazer uma pausa, sugerir, doutora Elaine, que a gente remova
as pessoas que estão sem áudio, porque elas não conseguem contribuir mesmo, a gente tira daqui, elas não perturbam o chat, tá bom? Porque não tem isso não, é mentira, a gente sabe, né? Tá? Beleza? Vamos fazer isso? A gente remove, a pessoa não tá sendo ajudada mesmo, a gente remove e ela não participa. Prosseguindo. O artigo 966 do Código Civil, ele fala assim, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, aquele papo que a gente sempre ouve falar, o fulano ele é dono de uma empresa. Lembra os 3 irmãos? Os 3 irmãos são empresários? Não! Os 3 irmãos não são empresários. Empresária é a sociedade, é a construtora. É a sociedade que faz negócio. Porque é ela que exerce profissionalmente a atividade de empreiteira. É ela que faz as construções. Então, o cara que é dono de empresa, ser dono de empresa, ser sócio de uma empresa, não é ser empresário. Por mais que no linguajar corriqueiro, a gente diga assim. Ser dono de empresa não é realizar nenhuma atividade econômica. Entendeu isso? Ser dono de empresa não é realizar atividade econômica. E por que isso é importante? Porque se eu monto uma empresa que ela não vai fazer nada, ela só vai participar de outras empresas, participar de outra empresa não é atividade econômica, portanto, essa atividade ela não tem direito de existir como empresa. E justamente por isso, nasceu no direito brasileiro, no bojo da lei de SAs, uma autorização para que isso acontecesse. Uma autorização. O artigo 2º, ok, da lei de SAs no caput, ela fala que a companhia ela pode ter por objeto qualquer empresa de fim lucrativo. Ou seja, tem que ter uma atividade econômica com fim lucrativo. Beleza? Para existir. E aí vem o parágrafo 3º do artigo 2º e cria a exceção. Uma exceção que fala assim, olha, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Cara, isso que eu estou falando é tão verdade que só ser sócio de outra empresa não é fazer nada. É tão verdade, que precisou ter uma lei autorizando isso. Ah, Márcio, mas por que uma lei autorizando uma atividade econômica torna isso verdade? Porque no Brasil, no artigo 170 da Constituição, nós temos lá como princípio da atividade da economia brasileira a livre iniciativa. Então, se a iniciativa ela é livre, você não pode ter no Brasil uma lei que autorize a existência de uma atividade econômica. Se você quiser realizar alguma atividade econômica, basta você querer. É lógico que tem determinadas atividades que elas prescindem de autorização do Estado, porque são atividades controladas. Ok? Então, por exemplo, eu vou montar uma empresa de reagente químico, vou fabricar ácido clorídrico. Cara, ácido clorídrico é usado no refino da cocaína. Então, esse troço, para poder acontecer, o Exército tem que fiscalizar e tal, um monte de coisa séria, não é só a Anvisa. Enfim, tem um monte de itens que precisam ser cuidados. Beleza? Outra coisa é o corriqueiro. Se você quer montar uma padaria, você não precisa de autorização do Estado para existir a padaria. Você vai precisar de alvará de funcionamento, é outra história. Mas para ter uma padaria, você não precisa de autorização do Estado. Beleza? Então, quando você tem uma lei autorizando uma atividade, é sinal que aquela atividade não era permitida. Então, essa atividade, na verdade, é uma ficção jurídica. Participar de outras sociedades é uma ficção jurídica. Ela não é uma atividade econômica propriamente dita. Márcio, beleza. Entendi. Ser sócio de empresa não é atividade econômica, mas o que tem a ver esse termo holding com ser sócio de empresa? Absolutamente tudo. O problema é que até hoje o que chegou para você foi uma tradução provinciana que a gente faz no Brasil.
eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E aqui, como é que funciona? O primeiro lugar onde chegou essa autorização para uma empresa que não faz nada virar uma atividade econômica foi na Inglaterra. E logo veio aqui dos Estados Unidos. Isso tem 2 séculos e meio, ok? 2 séculos e meio que isso acontece aqui. Quando isso chegou aqui, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, o cara que é dono de cotas de uma empresa ou de ações de uma companhia, diferente do Brasil, que ele é chamado de sócio ou ele é chamado de acionista, aqui ele é chamado de shareholder. Shareholder. Pega isso. Shareholder. E por que shareholder? Porque aqui uma ação de uma empresa se chama share, que vem da palavra compartilhar, ok? Que é a propriedade compartilhada daquela companhia. Cada sócio tem uma share, ok? E o holder aqui, diferente do que você já ouviu no Brasil, não, o verbo to hold significa segurar, portanto, controlar, ter controle, blá, 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 não tem nada a ver com controlar. Por exemplo, eu posso pegar aqui 2 colegas aqui agora no chat, a gente montar uma empresa, e essa empresa ter ações, por exemplo, da Apple, do Itaú, da Petrobras. Qual dessas empresas a gente controla? Nenhuma, mas nós somos acionistas de todas elas. Portanto, essa nossa empresa é uma shareholder dessas outras, ou seja, nós somos acionistas, logo, essa empresa que não controla nenhuma outra empresa também é uma holding. Por quê? Esse verbo to hold, na verdade, significa portar. Significa portar e não segurar, não controlar, é portar. O holder é um portador. Por exemplo, se você conhece alguém que tem um green card e pergunta para essa pessoa o que ele é um green card holder, ok? Ele é um portador de green card. Beleza? Então, significa portar. Então, este ato de portar uma ação é o ato do shareholder. Logo, a pessoa que exerce a atividade de possuir participações societárias, essa atividade é chamada de holding. Beleza? Então, essa atividade fictícia, criada pela Lei de S.A.s, no artigo 2º, parágrafo 3º, se chama holding. Maravilha? Ficou claro até aqui? Diz para mim no chat se ficou claro. Toma uma água. Beleza. Beleza. Maravilha. Vamos lá. Avançando. A holding, então, em 2008, ela só existia com essa finalidade de comandar negócios. Ela não tinha essa finalidade de planejamento patrimonial naquela época. E aí, eu confesso que a gente particularmente deu uma baita de uma sorte. Por quê? Naquela época, o que acontece? Naquela época eu trabalhava, desde estagiário até o primeiro momento da minha carreira, eu trabalhei num escritório de advocacia que funcionava lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num lugar chamado Centro Empresarial Barra Plaza. Eu almoçava todo dia no restaurante do Gaúcho, lá no Barra Plaza. E um belo dia, terminei de almoçar, o Gaúcho me traz o troco, eu vejo o troco, tinha mais. E chamei, Gaúcho, você me trouxe o troco a mais. Nisso, tinha um cara do meu lado que me deu uma zoada. Assim, ele estava vendo que eu estava de terno, gravata e tal. Aí ele falou assim, pô, advogado honesto? Nunca vi. Aí me deu uma zoada, só que daquela zoada a gente começou a trocar ideia. E esse cara, olha isso, esse cara que estava ali almoçando, e ele frequentemente almoçava ali, ele era acionista de uma das maiores construtoras do Brasil. Uma das maiores empreiteiras do Brasil. E ali a gente começou a se relacionar, ficou amigo e tal.
Tempos depois, ele vira para mim e fala assim, Márcio, e detalhe, essa empresa é uma empresa de capital fechado, é uma SA de capital fechado, tá? SA de... Construtora no Brasil com capital aberto é raro, tá? É muito raro, muito raro. A grande maioria são empresas de capital fechado, são empresas familiares, que não têm ações circulando na Bolsa. A grande maioria são familiares. E aí, o que faz o sujeito? Ele vira para mim e fala assim, Márcio, eu estou com um problema na empresa. Eu acho que está tendo alguma coisa de errada no meu acordo de acionistas. E aí, eu não sei se você sabe, o acordo de acionistas de uma SA de capital fechado, aonde você acha que fica depositado esse acordo de acionistas? Escreve para mim no chat. Número um, na junta comercial. Número dois, na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ou número 3, só na sede da empresa. Aonde você acha que fica depositado? Escreve no chat. Número 1, junta comercial. Número 2, na CVM. Número 3, na sede da empresa. Está respondendo certo quem respondeu número 3, na sede da empresa. Numa SA de capital fechado, o acordo de acionistas não é público. Nem a junta comercial sabe, não sabe, nem a CVM sabe, ninguém sabe. Só quem sabe são os acionistas, mais ninguém. E por isso foi uma baita de uma sorte. Só o fato de eu ter vivenciado aquilo ali, visto um acordo de acionistas feito numa SA daquele porte, uma empreiteira daquele porte, cara, aquilo ali para mim foi uma experiência, uma bagagem gigante. E aí começo a estudar o troço e eu viro para ele e falo, olha, tá tudo muito redondo, tá tudo certinho. E quando você percebe que está tudo muito redondo, está tudo muito certinho, e aí ele me colocou para conversar com o head do jurídico dessa empresa, ok? E está tudo muito redondo, está tudo certinho, o relacionamento passa a ser um relacionamento extremamente amistoso. Não tinha problema acontecendo ali. E quando o relacionamento era tão amistoso, eu passei a ter muito mais acesso ao troço todo. E, gente, olha que louco que é isso e por que isso foi uma baita sorte. Olha só isso. Quanto você acha que ganha o head do jurídico, sei lá, das 5 maiores empreiteiras do Brasil? Quanto você acha que ganha? Escreve no chat. Quanto você acha que ganha? De salário por mês, quanto você acha que ele ganha? 35 mil, 50 mil. Quem escreveu 100 mil é a partir daí, tá? São múltiplos 6 dígitos, gente. Múltiplos. Você acha que faz sentido o cara que comanda o jurídico ganhar menos que um jogador de futebol? Das 5 maiores companhias do Brasil? Acho que não. Acho que não. Ele ganha mais. Ele ganha múltiplos 6 dígitos por mês. Agora, quanto você acha que ganha um professor da universidade mais top no Brasil? Quanto você acha que ganha? Bota no chat. Quanto você acha que ganha? 20, 25, 30? Eu acho que uns 25 é razoável pensar nisso. O que isso significa dizer, gente? O que isso tem a ver com as calças? Significa que aquele tipo de solução que é construída dentro dessas companhias, isso não passa nem perto da academia, não passa nem perto da universidade. Sabe por que não passa nem perto? Porque aquele cara que é head do jurídico dessa empresa, ele trabalha 14 horas por dia. 14 horas por dia. A chance que esse cara tem de dar aula numa pós-graduação ou numa graduação é nula. Nula. Porque ele não é perda da oportunidade se ele tentar parar o que ele está fazendo para ganhar o que paga numa universidade. Entenderam? E aí, o que acontece? Olha só o que eu cheguei lá para ver, era tudo muito redondo. Esses acordos não são feitos para a empresa ou para um grupo se dar bem na briga. Acordo de acionistas numa grande companhia não é feito para alguém se dar bem na briga, é feito para não ter briga.
ok? Ele é constituído para não ter briga. Então, olha só, o professor Alexandre Freitas Câmara, ele fala isso, né? Ele fala assim, holding familiar é um troço tão incrível que é um fenômeno invisível. Por que é um fenômeno invisível? Porque como não gera litígio, isso é o maior sinal que funciona. E aí não chega no Poder Judiciário. Aí olha isso, não chega no Judiciário e não chega na academia, não chega no livro de direito, não chega na velha academia. Então, isso fica longe do povo brasileiro, longe dos advogados. E é por isso que esse troço a gente chama de segredos da holding familiar, porque isso está muito distante, pelo menos estava até agora, distante disso tudo. Só que o que acontece com esse negócio aqui? Eu virei para minha sócia, para Elaine Montenegro, e falei assim, Elaine, agora nós vamos arrebentar de dinheiro. Por quê? Nós vamos arrebentar, nós vamos enriquecer muito. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer um troço que ninguém sabe fazer. E ninguém sabe fazer. E os caras que sabem fazer já estão empregados em grandes companhias. E as outras grandes companhias que precisam e que ainda não têm esse sistema, ninguém sabe fazer. Cara, nós temos aqui um troço muito poderoso. Muito poderoso. E aí, veja, era a possibilidade que eu tinha de botar em prática o meu sonho de advocacia. Gente, eu não sei você, tá? Eu cheguei eu me formei na UFRJ, eram 140 alunos na minha turma. Eu não sei, honestamente, quem queria ou quem não queria, mas o único que falava, aos quatro ventos, eu quero ser advogado, só eu. 140 alunos, todo mundo queria ser servidor público. Queria fazer concurso público, eu era o único que sentei lá no primeiro período e falei assim, eu quero ser advogado. E o meu sonho, desde o dia que eu pisei na faculdade, era ser um advogado carpinteiro, nada desse negócio de contencioso civil, contencioso de massa, ok? Eu queria a carpintaria, eu queria ser muito bem remunerado por entregar uma solução jurídica de altíssimo nível, era o meu sonho. E para isso acontecer, eu precisava, então, ter o cliente. Só que olha só o problema que eu comecei a enfrentar. O cliente me demandava ter experiência. E eu só tinha um caminho para ter experiência, ter uma cliente. Como é que eu ia ter experiência sem ter cliente? Moral da história, isso não acontece. Isso não acontecia. Eu vi meu sonho da carpintaria ir para o brejo. Esse ciclo, ou na verdade o não ciclo, eu chamava de não ciclo do desespero. Porque, cara, sabe o que é você ter um troço poderosíssimo na mão e não ter e se ver podado e não conseguir fazer? Era o que eu via. Era o que eu via. Mas a gente teve um fato que aconteceu que agora isso vai fazer todo o sentido do mundo para você. Todo sentido. A gente teve uma revelação que foi por causa de um inventário. Um inventário. O inventário dessa família. É lógico que isso aqui é uma família fictícia, foto do Google, ok? Mas era exatamente essa configuração. Um menino, papai e mamãe, tinham o sonho de ter o seu próprio imóvel e constituíram esse sonho, só que eu não conhecia esse menino, eu conheci já esse homem feito com essa cara de triste, chegando no meu escritório, sabe por quê? Porque ele tinha perdido o pai há 3 anos, não fizeram o inventário e agora perdeu a mãe, e ele era amigo de um cara que estudava direito e falava assim, meu amigo, corre, mas corre muito atrás de um advogado porque você vai perder seu imóvel. E esse rapaz, que eu estou apelidando aqui de Rafael, o Rafael chega no meu escritório e fala assim, doutor, a minha situação é essa, essa e essa, e eu estou aqui na sua frente porque meu amigo disse que se eu não vier rápido no advogado eu vou perder meu imóvel. Quando ele falou isso, eu botei a mão na cabeça, eu não podia falar nada ainda para ele, mas eu botei a mão na cabeça e falei assim, mal sabe o Rafael que ele já perdeu o imóvel. Ele só não sabe ainda que ele já perdeu o imóvel. Esse imóvel não é mais dele. Por que isso? Porque nem o Rafael, nem o colega dele estudando direito, e talvez nem os professores da faculdade, têm muito claro na cabeça os números do inventário, gente. Os números do inventário. Olha só isso. Essa família do Rafael, eles tinham um patrimônio, um bem. O patrimônio deles era um bem. Que bem era esse? Este imóvel que eles moravam. Eles moravam num apartamento na Barra da Tijuca, num lugar bacana pra caramba, um imóvel que foi adquirido 20 anos antes, por 250 mil, que agora valia 1,5 milhão. 1,5 milhão. Moral da história, as despesas do inventário. As despesas do inventário. Imposto.
8%. Cartório de notas, certidões, registro de imóveis, honorário de advogado. Olha quanto é que eu ganhei nesse caso, gente. R$75 mil. Eu fui muito bem remunerado. Ganhei uma baita na grana nesse inventário. Uma baita de uma grana. Total, 218 mil, ou seja, uma perda patrimonial de 15%. Só tem um problema. Só tem um problema para isso aqui acontecer. Sabe qual é? O cliente não tem os 218 mil reais. Qual é a solução do Rafael? Vender o imóvel. Olha aí, o Rafael não estava salvando o imóvel. O Rafael tinha que vender o imóvel. E aí surge um outro problema. Quando você vende imóvel no inventário, normalmente você vende com um deságio. Por quê? Você vai vender um imóvel que o comprador não pode morar, não pode entrar, não pode pegar a chave e ainda tem que dar 200 mil reais na mão do cara. De sinal. Ou seja, você só vende para um investidor, alguém que quer uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí vende com deságio. A venda que deveria acontecer por 1,5 milhão, aconteceu por 1,2 milhão. Ou seja, só aqui já foram mais 300 mil de perda, além dos 218. E novo problema, quando vende imóvel no inventário, tem lucro imobiliário. Eu não sei se você sabe o que é o lucro imobiliário ou não. Para alguns eu vou estar ensinando o padre a rezar missa, eu peço perdão, para outros eu vou estar descobrindo uma coisa nova. Vamos lá, lucro imobiliário é a mesma coisa que ganho de capital. Esse troço está previsto no artigo 9.500, desculpa, no decreto 9.580, que é o decreto regulamentador do imposto de renda, o decreto 9.580 de 2018, no artigo 148. Tá assim, ó, o ganho de capital será determinado pela diferença, olha aí, foca nisso, tá, pessoal? Ganho de capital é a diferença positiva, ou seja, se a diferença for negativa, não tem ganho de capital. É a diferença positiva entre o valor que você vendeu da alienação e o custo de aquisição. Beleza? No caso do Rafael, qual é? 1,2 milhão da alienação e 250 mil da aquisição. A alíquota sobre isso, artigo 153. O ganho de capital fica sujeito ao pagamento do imposto de renda sobre as seguintes alíquotas, inciso 2, a linha A. 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassa 5 milhões. Ou seja, sobre essa diferença, 15%. Vamos retomar as contas. Agora, além dos 218 mil, além dos 300 mil de perda, tem mais 142.500 de imposto de renda. De imposto de renda. Sabe aquele negócio que falam por aí? Ah, o inventário nem é tão caro assim, custa só 8%. Aqui, ó. Aqui, ó, só 8% nada, o inventário é uma expropriação. Olha as contas. 218, 142, 300, 660 mil reais foi o que o Rafael perdeu. O Rafael botou no bolso 840 mil reais. Gente, o Rafael morou a vida inteira num imóvel de 1,5 milhão de reais. Que o pai falava assim, filho, isso aqui um dia será teu. O pai estava mentindo para o filho. O pai estava mentindo para o filho. 1,5 milhão de reais. Pergunto eu para você, escreve no chat. Escreve no chat. Pergunta. O Rafael, agora com 840 mil reais, o Rafael vai morar no mesmo prédio? Sim ou não? O que você acha? O Rafael não pôde mais morar no mesmo condomínio que ele morava, aquele condomínio bacana lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não pôde. O Rafael hoje mora em Jacarepaguá. E tá tudo bem morar em Jacarepaguá, que é um bairro super legal do subúrbio do Rio de Janeiro, mas é no subúrbio. Ele morava no bairro da praia, na quadra da praia. Ok? O Rafael, ele foi rebaixado de classe social, gente. O inventário rebaixou o Rafael de classe social. Vocês têm noção da gravidade que é isso? O inventário rebaixa o herdeiro de classe social. 44% do patrimônio perdido no inventário. 44%. E aí, veja só, a questão é, mas onde a holding ajuda
se ao invés do imóvel, o Rafael teria que inventariar as cotas dessa empresa. A diferença é que numa holding, as regras não são as do direito civil comum. Lá no CPC, o artigo 620 fala assim, ó, parágrafo 1º. O juiz determinará que se proceda à apuração de haveres se o autor da herança era sócio de uma sociedade que não anônima. Então, primeiro de tudo, se o autor da herança tinha empresa, tem que inventariar as cotas da empresa. Quando ele fala se não anônimo, ele, opa, peraí, as regras das SAs têm alguma coisa de especial. E as regras das SAs trazem, inclusive para as limitadas, algumas regras que a gente consegue aplicar em evitar o inventário, sobretudo depois da Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que no artigo 3º, que fala sobre os princípios da liberdade econômica, fala lá, o inciso 8º, diz que é garantido ao cidadão que o cidadão tem a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários são objetos de livre estipulação das partes pactuantes. Gente, talvez isso seja pequeno para você, mas olha isso. Os negócios jurídicos empresariais são objetos de livre estipulação. Sabe o que isso significa? Significa que não pode ter lei atravessando o caminho. E mais, sabe aquilo que você aprendeu lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal? Você lembra o que é? Que fala assim, ó, você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei? Aqui não. Aqui, mesmo tendo lei, você pode fazer o contrário se você pactuar o contrário. Olha lá como ele continua. De forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado. Então, primeiro vale o avançado. Isso aqui cria um poder absurdo, que você consegue afastar as regras de direito civil comum e aplicar regras específicas que é possível evitar o inventário. E aí veja só uma coisa, a revelação, na verdade essa revelação não foi minha, tá? Essa revelação foi da minha sócia, a Elaine. A Elaine vira para mim e fala assim, Márcio, porque foi um momento que a gente tinha recebido os nossos honorários, cara, eu botei 75 mil reais no bolso e não conseguia comemorar. Eu não conseguia comemorar, porque eu vi o desespero do cara que entrou no meu escritório achando que era para não perder o apartamento. E teve que ser rebaixado de classe social. E depois de eu entregar para ele a solução jurídica perfeita do que era o caso. A solução jurídica perfeita. Mas a solução... A Elaine vira para mim, eu estava meio chateado, porque, cara, quando você perdeu uma causa, você perdeu junto com o cliente, mas a sensação que eu estava é o seguinte, eu ganhei uma grana... Foi 75 pau, e hoje 75 mil, para mim, não tem... lógico que faz diferença, é dinheiro para mim, mas assim, não é como era naquela época. Naquela época, 75 mil era a vida, ok? Era tudo, tá? Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E, cara, eu não conseguia ficar feliz com aquele troço. Até que a Elaine falou assim, Márcio, isso aqui é a solução do nosso problema. Por quê? A gente está mirando no cliente errado, nós estamos mirando no bilionário, no mega empresário. Márcio, todo mundo na situação do Júlio, que era o pai do Rafael, todo mundo na situação do Júlio não é interessado em ter uma holding. Ele precisa ter uma holding familiar. Então, a nossa revelação foi, nós precisamos contar para todo mundo que a holding familiar é a solução. E aí, olha só isso, nós passamos a viver um dilema. Qual era o dilema? Preste atenção, eu quero que você pressione o seu dedo no chat agora. Me responda sim ou não. Você acha que o pai do Rafael, o seu Júlio, ele morreu sem saber que existia essa solução? Sim ou não? Sim, 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 sim. Olha só isso, gente.
A questão não é que o pai do Rafael morreu sem saber que existia a solução. E esse foi o meu dilema. Eu estava começando a contar para todo mundo e ainda não funcionava. Não encontrava gente que queria fazer holding. Porque, na verdade, olha isso. O pai do Rafael morreu sem saber que tinha o problema. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava saí espalhando para todo mundo. Ó, gente, holding, holding, holding. Faça sua holding, faça sua holding. Descubra sobre a holding. Não adiantava eu falar sobre holding. Não adiantava. Eu tinha que falar sobre o problema. A solução era contar para o mundo que o problema existia, que o inventário existia. Essa era a minha solução. E parar de falar de holding. Eu tinha que falar mal do inventário. Porque era fácil de falar mal do inventário. Porque o inventário é uma safadeza com a família brasileira. Era isso que eu precisava. E eu comecei a fazer. Comecei a reunir empresários. E aí fazia reunião de empresário. Olha, eu mandei fazer um bloquinho. Aí tinha salgadinho e tudo mais. Fazia reunião com empresário. Fazia reunião em condomínio. Ah, lembrei, Elaine Montenegro, lembrei onde foi o nome do condomínio, foi no Barra Mares. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece, lá na Praia da Barra. Isso aqui foi no Barra Mares. Foi uma das maiores reuniões que eu já fiz em condomínio. Essa com o empresário tinha mais ou menos 10 pessoas. No Barra Mares, devia, sei lá, cara, umas 200 pessoas. Era muita gente. Mas isso era raro, tinha reunião que tinha 3 pessoas, 8 pessoas. Ok? Mas isso, cara, dava trabalho. Dava trabalho. E eu estava lá, ralando, apresentando para todo mundo. A minha solução era contar para o mundo que o problema existia e deu certo. Mas tinha um detalhe, eu não conseguia escalar. Olha, eu não sei você, tá? Eu tenho um respeito pelo corretor de imóveis, que é um troço de outro mundo, tá? Por quê? Porque esses caras... Eu não conseguiria viver como eles vivem, ganhar uma patacada de dinheiro aqui e passar 2, 3 meses sem ganhar dinheiro. Não consigo, não conseguiria. Não conseguiria viver assim, eu não conseguia. E eu não conseguia fazer holding todo mês do jeito que eu estava fazendo. E aí eu percebi que não escalava por quê? A maioria das pessoas, elas gostavam do que eu estava falando para elas, mas aquilo ali não passava do, vou pensar sobre isso. Ou então, tinha outro problema, que era levar a informação a tanta gente era difícil. Por que isso? Cara, eu saía, o funcionário do escritório e mais a Elaine dentro do meu carro, com uma tela gigantesca, para passar o projetor, uma caixa de resma de papel lotada de pincel atômico, bloquinho, o projetor, um monte de coisa, e saíamos nós, cara, às vezes 2 vezes no dia, quase todos os dias da semana, fazendo palestra. Eu chegava em casa esgotado, arrasado, moído, e nem era todo mês que eu conseguia fazer uma holding. E aí, novamente, a gente teve um outro golpe de sorte, e esse golpe de sorte foi no meu processo de imigrar aqui para os Estados Unidos. Cara, quando você está imigrando, é completamente diferente de viajar para ver o Mickey. Sabe, quando você viaja, você está pensando nas férias, no hotel, no restaurante. Quando você imigra, quando você muda de país, é tipo nascer de novo. Não é igual se mudar de casa. Não é. Porque quando você muda de casa, você faz uma mudança de casa, é doído se mudar, né? Agora, você imagina se mudar e não ter carro, não ter telefone, não ter conta em banco, é nascer de novo. É doído. E nesse processo, você precisa ver tudo. Precisa ver onde as crianças vão estudar, onde compra carro, onde abre conta em banco, como é que pede o telefone. Tudo precisa ser do zero. Inclusive, como você vai se sustentar, porque eu tinha um combinado com a minha sócia que eu ia morar nos Estados Unidos, mas eu ia continuar captando cliente para o escritório. E aí eu dei uma sorte danada, porque foi aqui nos Estados Unidos que eu aprendi técnicas que, cara, é muito surreal. Algumas pessoas perguntam assim, quanto tempo você acha que o Brasil está de atraso em relação aos Estados Unidos? Depende. Na construção civil, cara, na advocacia, eu acho que nós estamos uns 40 anos de atraso. 40 anos para trás, de verdade. O que os caras fazem aqui de técnica, até hoje eu fico bobo das técnicas que os caras têm de captar cliente. Se você pensa, mas nos Estados Unidos é fácil.
É fácil, porque é permitida a propaganda. Permitida a propaganda para um escritório milionário, que pode botar um outdoor, propaganda na NBA. E para mim, para você, para os outros? Não, diferente. Aí veio o que para a gente foi o segundo segredo. Se você fizer o que eu estava fazendo, as chances são que você tenha 0 cliente, a não ser que você entenda que é preciso ter outras habilidades além da técnica. Além da técnica de holding familiar, é preciso a gente desenvolver outras habilidades. Que habilidades eram essas? Primeiro, era preciso que a gente não enxergasse o trabalho com holding como advogado. Agora, como é que você vira para o advogado e fala assim, para de olhar o mundo como advogado? Cara, não dá. Era preciso que a gente passasse a olhar como negócio. E negócio, não dá para ter um contrato hoje e outro daqui a 3 meses. Não dá. Negócio precisa ter circularidade. Era preciso ter uma estratégia, porque, cara, como é que você vai pegar o cara que... Veja só, um inventário, pensa só, vou te fazer a pergunta. Responde no chat para mim. O inventário é um problema para o pai, que é o dono do patrimônio, ou para o filho, que não é o seu cliente? Pai ou para o filho? Responde no chat. Ele é um problema para o pai ou para o filho? É bem verdade que, às vezes, o filho... Às vezes, não. Minha filha é mais importante para mim do que eu mesmo. Mas é para o futuro. Dá para deixar para depois. Mas é você convencer alguém a te pagar 35, 40, 50, 60 mil, 70, que ele não tem problema nenhum. Ele não tem problema. Tinha que ter uma estratégia, senão não tem cliente. E outra, nessa estratégia tinha uma tecnologia envolvida. Senão não dava para fazer. Vamos lá, eu prometi para você que eu ia contar todo o método para você sem esconder o jogo, sem carta na manga. Será que eu tenho o cliente certo? A visão de negócio é o que vai te nortear a entender qual é o seu cliente certo. Porque se você não apontar para o cliente certo, você não vai ganhar nada. E a holding familiar, apesar do que... Você precisa compreender o seguinte, apesar do problema não ser do seu cliente, ser do filho dele, o cliente não contrata porque ele tem um problema. O cliente contrata porque ele vai praticar um ato de amor para que o filho dele jamais passe por um momento de horror. Faz sentido isso? Faz sentido para você? Veja só, me responde no chat uma coisa. Você conhece alguém que tem um patrimônio de R$1 milhão e tenha filho? O patrimônio dela... Vem lá, a casa dele vale pelo menos R$1 milhão, e se fosse vender, valor do mercado, e que ele tenha filho, pelo menos 1 milhão e que tenha filho. Você conhece alguém nessa situação? Pelo menos uma pessoa. Eu vou contar uma coisa para você. O inventário desse cara vai custar R$150 mil. Lógico, dependendo do estado, dependendo da época. Se for daqui a 5 anos, com reforma tributária, esquece. É muito mais que isso, beleza? Mas hoje, se ele falece hoje, vai custar R$150 mil. 150 mil. Detalhe, se o filho dele não tiver os 150 mil, a perda não é de 150, é de 400. A perda é de 400. Aí eu te pergunto no chat, responde para mim sim ou não. Parece razoável para você que alguém pague para você R$35 mil para economizar 400 mil? Parece razoável ou não? Sim ou não? Lógico que a maioria responde, todo mundo está respondendo que parece razoável. Agora, o detalhe é o seguinte, a pergunta certa é, parece razoável que alguém te pague R$35 mil para o filho dele não perder 400? Isso, quando você adota uma visão de negócio, é que você passa a enxergar. E é assim que as pessoas do time Holding Brasil têm mudado de vida. É essa visão de negócio que tem que mudar a vida dessas pessoas e levar essas pessoas para o nível ouro. Um exemplo é a Priscila Ziliani. Olha essa menina, cara. É uma menina. É uma menininha. Menina nada. Isso é um ás. Essa garota é uma águia. Fez a primeira holding dela, foi e falou assim, vou tirar férias, eu estou meio cansada, vou esquiar. É uma fera, uma das principais referências em holding rural do Brasil. A Priscila, membro do time Holding Brasil. Dúvida, será que os clientes, será que eles vão fechar o contrato?
Será que eles não vão procrastinar? Não vão deixar para o futuro, para depois? Será que isso resiste ao vou pensar a respeito? E aí, gente, a solução é a partir da estratégia de fechamento de alto ticket. Existe uma estratégia, olha só, eu posso te dar até a dica, depois em algum momento eu menciono isso aqui. Tem uns caras aqui nos Estados Unidos que os caras são especialistas em fechamento de alto ticket. No Brasil tem uns caras que também são especialistas nisso, mas não chega nem perto da técnica que os caras usam aqui. Como fecha um serviço de alto ticket, um serviço caro? Não é igual vender, sei lá, qualquer outro produto. Não é igual vender instalação de ventilador de teto, gente. Não é. A gente utiliza as fases do serviço. O serviço de holding familiar, ele começa com uma sessão de viabilidade. Não é atendimento. Serviço de holding familiar, na estratégia que a gente usa, não precisa de atendimento. Ninguém chega na minha frente para perguntar assim, doutor, eu queria que o senhor me informasse aí o que eu posso fazer para evitar o inventário. Ninguém! Porque eu estou o tempo inteiro falando para as pessoas sobre o problema. Então não adianta tentar fazer atendimento. A sessão de viabilidade tem outra coisa. É o momento que a gente faz um diagnóstico de toda a situação patrimonial e familiar. E com aquele diagnóstico a gente consegue apontar se o caminho dela é ou não para fazer holding. Esse ato da sessão de viabilidade, que leva umas 2 horas, ele custa R$ 2.400 no meu escritório. Acompanha isso. Olha só. Depois, na sessão de viabilidade, o cara decide se ele quer ou não prosseguir. Ele pode desistir, mas ele quer ou não prosseguir. Se ele quiser prosseguir, nós vamos elaborar para ele um croquis estrutural. A gente vai pensar todas as modalidades de holding possível para ele. Se é uma célula, 2 células, 3 células, se tem domicílio fiscal mais vantajoso, se tem célula operacional de locação, célula operacional de investimento, célula operacional de comando de negócio. Tem vários modelos possíveis. A gente vai botar tudo isso no papel, os que fazem sentido para ele, tudo isso no papel, para que ele possa olhar como se fosse uma planta baixa, possa ver os orçamentos e escolher. Não, eu acho que para minha família o melhor modelo é esse aqui. O melhor modelo é esse aqui. E o detalhe, um croquis estrutural no meu escritório custa R$ 7.200. Aí eu finalmente vou para a execução do serviço. Imagina só que essa holding vai custar 35, 40, vamos botar os 35, que é a base que eu estou adotando desde o começo. Tá? Preste atenção numa coisa. O sujeito chegou no meu escritório, já pagou 2.200, 2.400, agora 7.200. Ok? Ele já pagou, vamos botar no meu redondo, ele já pagou quase R$ 10.000. Quando eu falo para ele assim, ó, agora custa 35 mil, só que tem que abater os 10 que já pagou. Então tem 25 mil para pagar. A escolha dele não é fazer 25. Porque se ele não quiser fechar comigo e for no outro que cobre 30, ele já perdeu 10. Ele já pagou 10. Entenderam? Ele não vai, a perda de negócio no escritório é 0, e é tão íntegro, que eu posso vir aqui numa aula que você não pagou nada para estar aqui, você só se inscreveu, eu falo isso na internet. É tão íntegro, que eu posso contar, eu conto para o cliente. Tem pessoas que depois dessa aula aqui, inclusive, se tornam meus clientes, é normal, está tudo bem. É tão íntegro a estratégia de fechamento que o cliente pode saber sem achar que está sendo vítima de um golpe. Entenderam? Então, quando o cliente chega para decidir se paga ou não 25, ele tem que olhar para trás e falar o seguinte, cara, já paguei 10. Ou eu desisto dos 10 ou pago os 25. É isso que leva ao fechamento do cliente. É lógico, aqui nesse meio, nesses 3 atos aqui, lá dentro do time Holding Brasil, nós estamos falando de, sei lá, 10 aulas explicando cada passo a passo desse troço aqui acontecendo. Beleza? Com volume de... Mas a estratégia é essa e eu não quero deixar a carta na manga. Eu quero te orientar para o caminho certo. Será que tem demanda para isso? Porra! Será que tem cliente para isso? Você precisa enxergar quem é o cliente de holding familiar. Quem tem interesse nisso. Não são os bilionários, gente. Não são. A maioria deles já tem. Já tem. Desde 2008 até hoje, sabe quantos bilionários eu já atendi? Menos de 10. Imagina só se até hoje eu estivesse tentando fazer holding para bilionário.
Estava pobre. Estava pobre. Existem 26 milhões de possíveis clientes para holding familiar. E quem diz isso não sou eu, é o IBGE. O IBGE relata que nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil e esses 200 milhões de habitantes estão divididos em 62 núcleos familiares. Núcleo familiar, pai, mãe, filhos, é a família que chama de família pequena. E essas 62 milhões de famílias pequenas, 42% dela tem pelo menos um imóvel. Sabe o que isso significa? Significa que são 26 milhões de quê? De proprietários de imóveis que têm família. Entenderam? Ou seja, são 26 milhões de possíveis clientes, são 26 milhões de pessoas que não gostariam de ter uma holding, mas eles precisam ter uma holding, eles precisam ser avisados que o problema existe. Como eu mostro a vantagem para o meu cliente? Cara, abrindo as contas. Abrindo as contas. Principalmente do imposto. Vamos lá. Imagina uma família que tem um patrimônio de 2 milhões de reais. Se tiver aqui inventário, a base de cálculo vai ser o valor de mercado, que vai ser os 2 milhões. E a alíquota vai ser a máxima no Rio de Janeiro de hoje. Porque daqui a, 5 anos pode ser 20, que é o projeto que está tramitando. E se fosse hoje, só de imposto era 160 mil reais. Numa holding, olha isso. Por mais que o patrimônio seja de 2 milhões, a gente consegue reduzir a base para o valor da declaração de imposto de renda e a base de cálculo deixa de ser 2 milhões, cai 450 mil. E a alíquota também cai para 4. Então, ao invés de 8% sobre 2 milhões, é 4% sobre 450 mil. É essa continha que a gente mostra para o cliente, que todos os clientes ficam com os olhos esbugalhado desse tamanho, que o inventário vai economizar, cara, em torno de 90% só no imposto. Então, veja, as vantagens são 142 mil reais. Gente, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro, é 90% de diferença. Ainda tem a possibilidade do cara fragmentar isso em mais atos e parcelar. E mais, quando você faz esse pula de 160 para 18, a perda patrimonial é zero, sabe por quê? Não é porque o cliente não gasta, mas ele não precisa vender nada para fazer. O cara que tem um patrimônio de 2 milhões, ele tem um carro de 100. Ele pode pagar 18 mil. Entenderam a diferença? Entendeu a diferença? Será que o momento é bom para começar? Gente, reforma tributária está gritando. Os clientes estão em polvorosa. Você não faz ideia da quantidade de dinheiro que os membros do time do Brasil estão ganhando nesse momento. Porque o povo está desesperado. O imposto sobre herança é uma realidade, vai aumentar. 2, parte dos clientes já estão em busca desse sistema. E 3, quando o volume grandão chegar, quem for principiante não vai nadar, vai ter dificuldade. A moral da história é o seguinte: quem chega primeiro bebe água limpa. Você já ouviu isso? Quem chega primeiro bebe água limpa. E quem entrar nesse trabalho com o holding familiar está entrando num mar completamente inexplorado ainda. Agora, Márcio, como é que faz para ter escala num serviço de 35, 40, 50 mil reais? Isso não é escalável por natureza. Como faz para ter escala nisso? Tecnologia. A tecnologia que a gente emprega. Primeiro, gente, holding familiar foi o primeiro serviço de advocacia 100% online do Brasil. 100%. Você consegue fazer presencial da sua casa? Consegue. Consegue fazer presencial no seu escritório? Consegue. Mas por quê? É melhor você aprender um jeito que você consegue fazer para muita gente. Porque dá para fazer online. Online significa fazer mais rápido e fazer para mais pessoas. Veja, a gente não fica atrás de cliente. Olha que legal isso. Você vai aprender ainda isso comigo. A gente não capta cliente. Sabe o que a gente capta? Clientela. A gente quer fazer uma clientela e de dentro dessa clientela, online, a gente traz os nossos clientes.
O nosso cliente, a gente se reúne com ele pela internet. A gente fecha o contrato pela internet. O cliente faz o pagamento pela internet. A gente executa todos os atos pela internet. A gente entrega o serviço pela internet, inclusive a parte física. Porque além dos contratos de papel e tudo mais, eu faço chegar pela internet, eu estou nos Estados Unidos, eu faço chegar pela internet na casa do cara uma caixa linda, com uma cesta de café da manhã. É um negócio top, lindo, 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 lindo. Mas eu contrato tudo pela internet. E mais, depois o cliente me dá depoimento pela internet e eu ainda tenho, para finalizar, um sistema de indicação pela internet. A única tristeza que eu tenho é que, apesar desse ter sido o primeiro serviço de advocacia 100% online no Brasil, ainda é o único. Não tem um segundo. Não tem um segundo que você consegue fazer todas as etapas pela internet. Todas. Olha só, você viu as fotos eu mostrando como era antes? Lá para empresário, ou então lá no Barra Mares, no condomínio. Isso é como é agora. Ué, Márcio, mas agora só está você. O que mudou? Mudou um númerozinho pequeno que você não está vendo ali no cantinho da tela, mas que eu amplio para você. Só estou eu nessa tela, mas olha quantas pessoas estavam comigo ali no seminário sobre planejamento patrimonial da família. E aqui não é advogado, não, é público normal, público aberto. Público normal, como se nós fôssemos anormais. Né? 14 mil visualizações que teve em 3 dias, porque se você tentar achar esse vídeo, não acha, olha lá como é que ele está, não listado. É só para aquele momento. Em 3 dias, 14 mil visualizações, 14 mil pessoas visualizaram, e é isso que dá escala. Olha o meu Instagram, eu tenho um pouco mais de 100 mil seguidores, mas você acha que 100 mil seguidores paga minhas contas? Não paga, não paga a conta, que dirá 2 mil, que dirá quem está começando, não paga a conta. Mas com a tecnologia, tem um outro número ali que você não está vendo, eu aponto para você, ó. 100 mil seguidores, quando eu boto alguma coisa, o Instagram leva para 1.000 pessoas, de 500 pessoas, mas as minhas postagens tiveram um alcance de mais de 8 milhões de pessoas nos últimos 30 dias. Ou seja, a gente usa tecnologia para popularizar, não é o meu rosto, não é o Márcio, é o que a gente está oferecendo, holding familiar. Esse Instagram eu comecei do zero, eu não tenho nada sobre a minha vida pessoal nele, nada. Só funciona para mim se funcionar para você. Uma coisa que eu descobri é o seguinte, cada vez que eu conto para você como trabalha com isso e te coloco para trabalhar com isso e isso funciona para você, você conta para mais gente e essas pessoas se relacionam e o sistema cresce, o tema se populariza. Lembra, eu tenho que contar para pessoas, não é nem a solução. As pessoas ainda não sabem o problema, elas ainda estão aprendendo sobre o problema. A gente precisa popularizar o problema para depois popularizar a solução. O único jeito de eu fazer isso é te colocar para fazer também. Se funcionar para você, só aí começa a funcionar para mim. E graças a isso, os membros do time Holding Brasil se ajudam demais. Porque eles entendem que se você começar a trabalhar com esse negócio, vai ser bom para ele também. E nesse espírito, a gente percebeu que era preciso mais coisa. Os nossos calouros, os nossos alunos iniciantes, tinham receio quanto aos riscos para o cliente nessa atividade. E aí vem o nosso terceiro e último segredo desse nosso aulão. Vamos lá. Terceiro e último segredo. Os riscos, como o pessoal do time Holding Brasil lida com os riscos para o cliente. E é muito fácil eu te dizer isso. Quais riscos? Aqui nós trabalhamos com risco zero. Zero. Porque a gente tem um conceito que a gente repete como se fosse um mantra, que é o seguinte, o cliente precisa de proteção. A proteção, tudo que ele precisa é 100%, a gente entrega mais do que ele precisa, é 110%. Tem modelos que oferecem risco para o cliente? Tem. A gente simplesmente não emprega, não usa. Ah, se o cliente falar, eu quero, eu não faço, eu não preciso do cliente, o cliente precisa de mim. E é lógico que essa é uma relação, vamos deixar isso claro, não é que a gente ignore o cliente, pelo contrário, o cliente, cara, o cliente que me paga, o cliente é meu chefe, entendeu? Ele é meu chefe, mas tem muito menos profissionais qualificados para resolver o problema dele, ok? Do que cliente
aliás, desculpa, tem muito mais cliente precisando desse serviço do que profissionais qualificados para resolver o problema dele. E aí, veja, se eu começo a entregar para ele sistema que bota em risco, por exemplo, quer ver um exemplo? Cria a empresa, o cara, ao invés de fazer a transferência das cotas do jeito que a gente ensina a fazer, do que a gente vai fazer, ele quer fazer a venda das cotas para os filhos. Só que os filhos nunca pagam um centavo. Cara, isso é doação disfarçada. Isso vai dar bosta. Quer ver outro sistema de risco? Quer ver outro sistema de risco? É o sujeito chegar lá, por exemplo, e falar assim, não, pode deixar que eu consigo te eliminar um filho da herança. Cara, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Beleza? Vai dar bosta. Então, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Aqui a gente trabalha com risco zero. Nunca oferecendo para o cliente sistemas de risco. Jamais, jamais, jamais. Beleza? Para ter 110% de proteção, você precisa de mais outras habilidades. Que habilidades são essas? Primeiro é ter processo. O problema da holding familiar é que, diferente do direito civil, que você tem um código de processo civil dizendo como é que você reivindica aquele direito, na holding não tem processo. A gente foi obrigado a desenvolver processos. E a gente também tem um time. O fato de estar em time faz com que a gente saiba de tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro, como é que as prefeituras estão se comportando, os estados, cada governo de estado, toda a jurisprudência nova, todo o ato novo que é publicado, tudo, ao estar um time, a gente consegue ter um tentáculo absurdo. É como se você estivesse num escritório que são 4.500 sócios. É mais ou menos por aí. Bom, esses são os segredos do trabalho com holding familiar. Recapitulando, primeiro segredo, holding familiar é um poderoso veículo e para isso funcionar para você, você precisa ter as técnicas. Segundo, você não vai ter cliente a menos que você desenvolva outras habilidades. Quais são as outras habilidades? Vamos lá, olha só, vou numerar aqui os elementos que a gente precisa. Visão de negócio, estratégia de fechamento e tecnologia. E, por fim, o terceiro segredo, que é como lidar com os riscos. E os caminhos para isso são processo e o sexto, que é time. A partir de desvendar esses segredos, foi desvendando esses segredos que nasceu o que a gente chama de método Aurum. Técnica, processo, estratégia, tecnologia, visão de negócio e time. Isso é o método. Esse é o método. Anote isso, anote isso. Visão de negócio, tecnologia, processo, estratégia, tecnologia e time. Foi isso que me tirou desse lugar que eu vivi, na minha infância, numa comunidade no Rio de Janeiro, no Tuiuti, na subida da barreira do Vasco, que me deu uma coisa de positivo. Hoje eu sou vascaíno, né? E hoje me permitiu morar na cidade que o mundo quer vir visitar, que é Miami. Foi isso que me fez parar de usar esse transporte público para usar esse transporte que é o meu carro de hoje. Beleza? É isso que tem ajudado as pessoas a atingirem essa vida. Eu consegui, mas foi pelo caminho difícil e com alguma sorte. Nos próximos, gente, olha só, eu quero falar com você uma coisa. Existem, sim, dois caminhos, um difícil e um fácil. Esse foi todo o caminho difícil que eu trilhei. E existe um caminho fácil de fazer isso, que é o caminho que as pessoas do time Holding Brasil têm adotado. O caminho difícil, pessoal, é esse que eu mencionei aqui. Eu gastei quase 100 mil reais de cursos. Se bobear, você também já gastou até mais do que isso na sua educação. E foram 10 anos tentando, porque só dos últimos 5 para cá que a coisa engrenou com mais velocidade. Tá? E esse é o caminho fácil. O caminho fácil é com o método Aurum. Técnica, processo, estratégia, tecnologia, visão de negócio e time. Esse é o caminho fácil. É o caminho que o Oswaldo Catena adotou, por exemplo, e que hoje a esposa dele também largou o que estava fazendo para ir trabalhar junto com ele, porque foi o que fez esse casal chegar ao nível diamante. É isso que eu agora, pelos próximos 10 minutos,
eu quero te mostrar pelo caminho fácil. E antes de te mostrar o caminho fácil, agora, antes de mostrar o caminho fácil, eu quero fazer a pergunta de nível ouro. Faz sentido para você ter a oportunidade de participar de uma mentoria de imersão comigo? E eu estou falando, é uma mentoria de imersão, tá? Com 100% de entrega do método e por um preço justo. Responde aí no chat para mim. Faz sentido para você? Vamos lá. Beleza. Para todo mundo, né? Faz sentido. Faz sentido se for uma imersão de verdade, tá? Sem aquele papinho 100% online, 100% gratuito. Faz sentido para você? É do seu interesse saber mais dessa mentoria? Me diz no chat. É do seu interesse saber mais sobre essa mentoria? Pessoal, essa mentoria se chama Holding Total. Holding Total. O que tem nessa mentoria? São 3 dias de mentoria de imersão com técnica e prática de holding familiar. Vão ser 24 horas de aulas e atividades. Eu quero que você anote aí a data, os dias e o horário, ok? E o horário. Dá mais ou menos isso aí, 8 horas por dia. Não é aquele papinho de 100% online, 100% gratuito. Se você não pode se comprometer com essas datas, com esses horários, desculpa, não vai ser para você. Não é um curso online que você vai lá e assiste qualquer hora. Não, a gente vai estar junto aqui, pessoalmente, é comigo, é pelo Zoom, ok? Você vai estar junto comigo 3 dias inteiros de dedicação, e nós vamos esgotar tudo e eu vou entregar para você tudo o que você precisa para começar a trabalhar com holding familiar. Tudo. Não tem carta na manga, não tem pulo do gato escondido. Tudo o que é preciso para começar vai ter ali. Primeiro, técnicas de holding familiar do básico ao avançado, que são de dentro do nosso treinamento. O nosso treinamento Holding Masters que custa R$12 mil. São técnicas de dentro do nosso treinamento. Que técnicas são essas? Primeiro, as técnicas básicas, que são constituição da holding familiar, a transferência do patrimônio da pessoa física lá para dentro, cláusulas de controle do cliente, o cliente precisa manter o controle, cláusulas especiais para evitar o inventário, cláusulas especiais de proteção patrimonial, cláusulas de perpetuação do patrimônio dessa família, jamais ter perda patrimonial, cláusulas de perpetuação da atividade econômica, cláusulas do direito de arrependimento. Gente, olha isso. O cliente pode se arrepender e desistir se ele quiser. Não acontece. Mas se ele quiser, pode. E tem técnicas ainda de imunidade de ITBI na holding familiar e mais, as técnicas avançadas. Redução do ITCMD, aquela economia de imposto que eu mostrei para você, a economia pode ser maior do que aquela que eu te mostrei. Sistema de 2 células, domicílio fiscal mais vantajoso, sistema de 3 células, avaliação dos bens na imunidade de DBI, célula operacional de locação, célula de controle de atividades operacionais, célula operacional de investimentos. Gente, não é pouca coisa, eu fiz questão de descrever a ementa para você. É isso que nós vamos tratar. E não para por aí. Eu vou te entregar também os processos de como executa uma holding familiar. São processos que a gente tira interno do PAP, que é o nosso... o PAP é a nossa residência jurídica dentro do meu escritório, com os meus clientes. É um programa que a gente tem chamado Programa de Aperfeiçoamento Profissional, que os alunos que são do time Holding Brasil, para estar ali, pagam mais R$10 mil. Processos de cessão de viabilidade, de croquis estrutural, de modelo de uma célula, de modelo de 2 células, de modelo de 3 células, de modelo com célula operacional. Tudo isso são os processos que você vai aprender nessa mentoria. Terceiro, visão de negócios de holding, estratégia, tecnologia,
E técnicas de captação de clientes são outros 4 pontos que você vai ver que são ensinadas dentro de uma mentoria que a gente tem de alto desempenho, chamado Mentoria Aurum, e que quem já é membro do time Holding Brasil, só quem é membro pode participar, quem quiser entrar hoje não pode, só abre 2 vezes por ano que os alunos pagam R$45 mil para estar lá dentro. Lógico, o cara que paga para estar lá dentro ultrapassa de muito o nível ouro, é o que leva as pessoas a chegarem no nível diamante, que é ganhar R$1 milhão por ano. Faz sentido os caras pagarem esse valor. Ali dentro você tem a formação da clientela certa, a tecnologia para escalar o alcance da clientela, aumentar a sua clientela, quando eu te mostrei lá, que eu botei uma clientela de 14 mil de uma vez só, ok? E estratégias de captação de cliente e estratégias de fechamento de alto ticket. Gente, eu fiz questão de descrever a ementa dessa mentoria para você. Pra você saber do que se trata. Chegou o negócio, Elaine? Podia dar uma olhada lá na portal se chegou. E ainda, por fim, você vai ter a oportunidade... Por exemplo, eu vi no chat as pessoas trocando contato. Né? Trocando contato. Veja, quando você se reúne com outras pessoas que ainda vão aprender holding, cara, é cego guiando cego. Cego guiando cego. O melhor é quando você tem orientação. E não só eu, como mentor, vou estar ali para te orientar, como você vai ter acesso a membros do time Holding Brasil. Não é qualquer membro. Membros que já são nível ouro e já são nível diamante. E isso, gente, qual é o preço disso? Não tem preço. Não tem preço, porque a gente não vende esse acesso. A gente entrega para quem é membro do nosso treinamento. Não tem preço. E esses caras vão trazer para você os pulos do gato. Por exemplo, como é que lida? Por que a gente utiliza prazo indeterminado numa das células? Você vai entender isso lá dentro. Como é que lida com pessoas interditadas, filhos fora do casamento, compra e venda de imóveis na holding, clientes casados em comunhão universal de bens, holding familiar para resolver divórcio, olha isso, contabilidade da holding familiar e a cerejinha do bolo, peculiaridades da holding rural, que é uma holding familiar igualzinha, mas tem peculiaridades que se você não souber não faz, e que você vai ter lá dentro. Foi um treinamento assim que mudou, por exemplo, a vida da Daisy, que é advogada lá em Novo Hamburgo. E a Daisy fala assim, advogo há mais de 30 anos e somente depois de aprender as técnicas com o professor Márcio é que consegui ter uma vida em que não faço mais conta para pagar as contas. Ou Muhammad, de Cuiabá, no Mato Grosso. Sou grato por ter aprendido o holding familiar com a maior autoridade no Brasil no assunto, o professor Márcio Carvalho de Sá. Hoje, colho os louros que não vejo nem mesmo os advogados mais bem-sucedidos do meu estado alcançarem. Hashtag diamante. Ele é nível diamante, fatura mais de R$1 milhão por ano. E o William, que também é outro nível diamante, mais de 20 anos como advogado e professor da PUC Minas, me trouxeram 1% dos resultados da minha carreira. Todo o restante, incluindo o nível diamante, eu alcancei com holding familiar através do professor Márcio Carvalho de Sá. Gente, vamos lá. Preço. Eu prometi para você que o preço seria justo. Vamos lá. Preço. Eu tinha 2 opções para te apresentar o preço. A primeira delas é lembrar que isso aqui é um negócio. Aqui é um negócio de educação. E eu tenho lá o meu treinamento, o treinamento Holding Masters. Eu tenho o PAP, eu tenho a mentoria, tenho o Mastermind Diamante, que esse a gente nem oferece. Tem todos esses negócios de educação que rodam junto com o meu escritório. E isso aqui, essa mentoria, vai ser um negócio. Então, para ser um negócio, pensar num valor justo. Qual é o valor justo? A gente pensou numa forma de estabelecer um valor justo, uma proporção com quantidade de horas. Ok? A quantidade de horas, e a gente conseguiria ter um grupo bem seleto para isso. Vamos lá. Nossos programas completos, todos eles, têm em torno de 400 horas de aulas e atividades. Tá? O Holding Masters, se a gente fosse fazer uma proporção da quantidade de horas e o valor, o Holding Masters, que custa 12 mil, a gente teria que fazer... esses programas todos dá 67 mil. Tá? O Holding total,
nessas 24 horas de aulas e atividades, são 3 dias de imersão. O Roadmasters, de 12, a gente teria que fazer por 720. O programa de aperfeiçoamento profissional, as técnicas que a gente vai extrair de lá, aonde a gente cobra 10, daria 600, pela quantidade de horas. A mentoria Aurum, 2.700. E pensar num valor para esse relacionamento com os membros do time Road Brasil, porque eles vão dar mais 4 horas de aula, além das 24 horas. São aulas de perguntas e respostas, tá? Então, daria mais R$ 950. Ou seja, total, R$ 4.970. Esse é o preço da mentoria. R$ 4.970. Eu quero que você diga, não precisa dizer no chat, se quiser dizer no chat, me diz se isso é razoável, se isso parece razoável para você. R$ 4.970. Um treinamento que a gente está extraindo de dentro de todos os nossos treinamentos. Todos os nossos treinamentos. Tá? E não importa como é que é a forma que você pode pagar, isso é fato. É um preço bem razoável. E ainda tem bônus. Material didático, vai chegar para você uma caixa pelo correio. Cara, o que é isso, Márcio? Eu faço um monte de curso online por aí. Eu falei para você, não é curso online. Não é curso online, é mentoria. Vai chegar pelo correio na sua casa uma caixa com alguns materiais didáticos que vão fazer todo sentido o que você vai precisar lá. Aulas preparatórias gravadas. Vão ter aulas gravadas. E eu estou botando aqui o que representa cada um de valor, cada um desses itens. O material, uns R$ 300, aulas preparatórias, uns R$ 600, e a gente vai ter uma espécie de mini treinamento que eu vou ensinar para você uma técnica. Cara, eu botei R$ 2.000, mas é ridículo falar em R$ 2.000. Preste atenção numa coisa. Eu vou te dar um mini treinamento antes da mentoria começar. Se você quiser aplicar depois, está tudo bem. Mas se você quiser aprender antes, você vai conseguir ter o seu primeiro cliente antes da mentoria começar. Antes. Você vai fazer a mentoria já contratado. E eu vou contar uma coisa para você. Sabe por que eu faço isso? O nosso treinamento, se alguém quiser entrar no nosso treinamento, não consegue entrar, porque hoje a gente adotou um método que, cara, o que me sustenta é holding familiar. Eu preciso do treinamento? Preciso, porque sem eu colocar mais e mais e mais profissionais para trabalhar com isso, o meu trabalho com holding familiar e dos outros membros do time Road Brasil não engrena. Precisa ter mais profissionais atuando com isso. Então, mas não é isso que me sustenta. Então, o que a gente decidiu fazer? Nós vamos criar mecanismos para que as pessoas só entrem depois de passar por um baita treinamento. Então, quem quiser entrar no meu treinamento, primeiro tem que fazer a mentoria, senão não consegue, não tem vaga aberta para ele, não consegue nem o link para fazer o pagamento. Ok? Pô, Márcio, mas como é que você faz um troço desse? Como é que o cara, tu vende um negócio e não disponibiliza? Disponibilizo, só para quem participa da mentoria. E, pô, o nosso treinamento não é preço de uma banana na feira. Cara, eu já anunciei o preço aqui para você, não tem que ficar escolhendo o preço. Custa R$12.000, ok? O melhor seria se você já chegasse na mentoria com o cliente já tendo te pago isso, ou já contratado para fazer isso. Não é melhor? Então, eu não acho que eu estou sendo altruísta, que eu estou sendo gente boa com você, não. Acho até que eu estou sendo espertalhão, entendeu? Estou sendo esperto. Por quê? Porque eu estou te ajudando a ter o cliente que vai te financiar para depois entrar no nosso treinamento. Eu acho que essa é uma boa mão dupla. Mão dupla. Então, R$2.000 é uma piada perto do que vale isso aqui. Pode valer os 12.000, tá? Então, só de bônus seria de valor aqui outros 2.900, mas, cara, é bônus. Eu estou anunciando como bônus. E se é bônus, é zero. O valor final continua sendo R$4.970. E aí, eu falei que eu tinha duas opções. A minha segunda opção era fazer o seguinte. Bom, tem a galera que já vai entrar no nosso treinamento. A gente precisa mesmo dessa mentoria como negócio? E eu conversei com a Elaine e falei assim, cara, a gente não precisa disso como negócio. E se a gente fizer de um jeito diferente, que a gente faça o seguinte, ao invés de olhar como negócio, a gente usa essa mentoria para capacitar
uma quantidade ainda maior de pessoas. Pega essa galera que vai participar lá do aulão, Márcio, e faz o seguinte, faz um sistema para que 100% deles estejam nessa mentoria. Olha isso. A gente rompeu com a ideia de olhar isso aqui como um negócio. A mentoria para nós não vai ser um negócio. Nós decidimos enxugar o valor absurdamente para trazer exatamente quem mais precisa. De que maneira a gente decidiu fazer isso? Todo esse valor agregado, inclusive os bônus, que gerariam um valor agregado de 7.870 e que a gente está botando um preço final de 4.970, nós decidimos fazer o seguinte. A gente não vai dar desconto, a gente vai derrubar esse troço. Nós vamos cobrar 10% do valor disso. Porque para nós não é negócio. Para nós é só para pagar os custos de propaganda que você viu aí na internet, o material que vai chegar na tua casa, e para mim tá bom. Por que isso? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer capacitar justamente as pessoas que talvez sejam aquelas que mais precisam estar nessa mentoria. R$ 497. Então, se você for agora, eu sugiro que você não faça isso. Não faça isso. Espero que eu vou ter para te dizer. Se você entrar agora, lá no meu Instagram, tem um link lá para você fazer a matrícula nessa mentoria, no holding total. Custa R$ 497. Mas, cara, você está comigo aqui há 1h40. Há 1h40, eu decidi fazer o seguinte. Uma condição diferenciada para quem estiver participando aqui do aulão. Mas só que tem um detalhe. Você vai ter que agir rápido, muito rápido. De que maneira vai ser isso? Você vai ter que agir muito rápido. Como é que vai ser isso? A gente pegou toda essa condição que você acabou de ver e eu vou fazer o seguinte, ao invés dos 497, só para quem está aqui, então se você for lá no meu Instagram, você não vai ter acesso a essa condição. Só para quem está aqui, esse valor vai ser de R$ 197. Mas eu disse que você vai ter que agir rápido. R$ 197 só até domingo, às 23h59. Depois disso, encerram as matrículas para essa mentoria. Eu sugiro que você faça agora, porque é pelo Zoom. E aqui o Zoom, ele tem um limite de quantidade, um limite de pessoas que é possível colocar na sala. E se esse limite chegar, a gente também tem que encerrar, a gente corta o link lá, encerra antes. O pessoal da minha equipe está botando o link. Eu sugiro que a gente trave o chat e libera só o link para o pessoal poder ter acesso ao link, senão o link vai ficar flodando. R$ 197. Tá? Detalhe, a gente tem um acesso VIP. O que é esse acesso VIP? Você tem tudo o que tem no acesso geral, ok? E mais as gravações dessa mentoria, 60 dias depois, a gente vai disponibilizar por mais 3 meses, não é isso, Elaine? Por mais 3 meses. E por que 60 dias depois? Porque, cara, não é curso. Eu não posso assistir, vou assistir o gravado. Não vai. 3 dias de imersão, meu amigo. As gravações são para quem assistiu a imersão e depois precisa revisar alguma coisa, quer repisar, aí tudo bem. Então as gravações são para isso, para quem tiver o acesso VIP. Beleza? E vai ter um WhatsApp específico de suporte para tirar dúvida para quem tiver nesse acesso VIP. Além disso, dentro da sala vai estar identificado como um aluno VIP também. Beleza? E esse acesso VIP, lá no meu Instagram, ele custa... A pessoa que, ao invés de pagar R$ 497, para ter o acesso VIP, são mais R$ 200, ele sai por R$ 697. Aqui, na condição diferenciada, o acesso VIP sai por R$ 100 a mais. Então, ao invés de 197, você paga 297, ok? E eu sugiro fortemente que você pegue o VIP, porque vale muito a pena, muito a pena. O acesso VIP custa R$ 297. Lembrando que é só até domingo. E, gente, isso parece que já é louco o suficiente. A gente decidiu fazer uma coisa que talvez seja ainda mais louca. Mas, para mim, é uma demonstração. Eu quero dar uma demonstração para você
que essa mentoria, para mim, não é um negócio, essa mentoria é para te ajudar. É para te ajudar a te qualificar para trabalhar com hold familiar. E se você for esperto, se você usar bem o que vai ter lá dentro, as chances são que você já entre lá com o cliente em mãos para poder entrar no nosso treinamento. Eu sugiro para você que você faça isso. E para dar essa certeza absoluta, eu ainda decidi dar garantia. Olha que louco isso, garantia. Ah, Márcio, eu já vejo todo mundo dar garantia aí do Código de Defesa do Consumidor, 7 dias para cancelar. Mas, peraí. Você não está percebendo nada de estranho, não? O evento é mais do que 7 dias depois. Se eu te der 7 dias, não adianta. Não adianta. Então, eu vou te devolver 100% do seu dinheiro. Mesmo depois dos 7 dias, eu não estou nem aí para os 7 dias. Mesmo depois do evento, você vai ter 30 dias para cancelar por uma simples razão. Se você achar que a entrega não foi a contento. Ah, mas eu não pude cancelar, participar, eu tenho esse direito? Não, porque a gente vai ter um relatório lá do Zoom, do seu acesso e tudo mais. Então, só para quem participou. Ah, tem que participar de tudo? Não tem que participar de tudo, mas pelo menos 70% tem que participar. Então, participou de 70%, ok? 30 dias depois, você fala assim, eu vou lá para pegar meu dinheiro de volta. Márcio, mas você vai tomar cano. Não vou. Sabe por que eu não vou tomar cano? Porque é diferente do que a Globo planta, ok? Que advogado é tudo safado? Não é. Advogado é bicho honesto, ok? Que acorda cedo, que dorme tarde, que abre mão de estar com a família, que trabalha feito um cachorro, que passa final de semana cumprindo prazo, que tem uma dificuldade danada para poder tirar férias, porque as férias no Poder Judiciário é uma loucura que não dá, que tem que aturar meia dúzia de Mauricinho com juizite, entendeu? Cara, esse é o advogado. Eu não sou professor, eu sou advogado militante. Eu sei disso. Então não tem cano, não vou tomar cano. Talvez tome, tá tudo bem. É a exceção que justifica a regra, ok? Eu estou mais preocupado em mostrar através dessa garantia que o único jeito disso aqui não acontecer é fazer dessa mentoria ser um diferencial na sua vida. E ela vai ser. Vai ser. Como eu sei disso, mas você ainda não, tá aí a garantia. Agora, daqui até domingo, a escolha é sua, ok? Até domingo essa escolha acaba, ok? Acaba. Porque acaba a condição diferenciada, acaba o acesso, acaba tudo. Então você só tem até domingo para tomar essa decisão. Lembrando que se as vagas do Zoom encerrarem antes, aí não tem o que fazer. Tá? Aí a culpa não é minha, a culpa é do Zoom. Eles nem contratam para mais, tá? Aí vai ter que, infelizmente, vai ter que encerrar. Várias dúvidas vão surgir. Eu vou pedir minha equipe para liberar o chat novamente, ok? Várias dúvidas vão surgir. Muitas delas, talvez eu ainda não consiga tirar aqui. Algumas pessoas perguntaram, pode ser quem não é advogado? Pode, não é ato privativo de advogado, mas eu, Márcio, sou advogado, eu dialogo com o advogado, eu ensino o advogado. Tem alguns contadores que participam do nosso time, graças a Deus eles participam, porque eles somam demais com tudo que a gente faz, eles são incríveis. Esses caras são muito feras, é a palavra que eu queria usar, nem é fera, é mais ainda do que isso. Mas o linguajar é bem mais baixo, então é melhor não. Então tem um monte de perguntas que talvez vocês queiram fazer. Eu vou fazer o seguinte, agora, lá no WhatsApp, eu vou pedir para a minha equipe disparar por e-mail também, eu vou te mandar esse link de acesso para você fazer a aquisição do holding total, ok? E mandar também um contato de WhatsApp, que é o WhatsApp da secretaria. Então, se você tiver alguma dúvida, tira com a gente no WhatsApp da secretaria, que a gente te responde, tá bom? E mais, tem gente que me pergunta assim, Márcio, mas eu vi no seu Instagram e já comprei. Cara, tá tudo bem, cancela lá, que você pagou 497, se você comprou o VIP e pagou 697, cancela. De boa, cancela. Márcio, mas pô, você já teve esse gasto. Não, pô, mas eu já te falei, eu não tô vendo isso como negócio, tá de boa, tá bom? Cancela lá e faz aqui pelo mais barato, eu quero é que você esteja.
eu quero que você esteja. Já teve gente que fala assim, não, mas não vou cancelar, é justo o preço, tudo mais, beleza, eu vou pagar. Beleza, tá tudo bem, tá? Então, mas saiba disso, se você que está participando desse aulão tem essa oportunidade, tá? Não tô atrás do teu dinheiro, estou atrás de você. Esse dinheiro envolvido aqui é o caminho, eu vou contar a verdade para você, esse dinheiro envolvido é o caminho que eu tenho para garantir que você vai estar lá presente. Porque esse negócio de fazer gratuito, cara, na boa, fala sério. O gratuito, o cara finge que entrega, você finge que aprende, finge que se inscreve e finge que vai, ok? Pagou, não pagou, o cara vai estar lá, vai estar presente, beleza? Vai estar lá presente, beleza? Então, é um esforço danado para montar essa mentoria, são 3 dias que eu cancelo tudo na vida, que eu não tenho família, que é muita luta, a gente tem um envolvimento muito grande, então o mínimo que eu preciso ter é que as pessoas que se comprometerem a participar estejam presentes. Por quê? Porque eu não estou atrás de fazer cursinho, ok? Eu estou atrás de formar profissionais. Por quê? Porque se eu te ensinar holding familiar e você não trabalhar com isso, eu perdi tempo e perdi muito dinheiro. Eu preciso te ajudar a trabalhar com isso. E mais, eu preciso te ajudar a fazer esse negócio rodar e ser muito bom para você. Porque se esse negócio rodar e for muito bom para você, você vai contar para outras pessoas. Você vai contar para outras pessoas. Deixa eu botar aqui na tela. Espera aí. Principalmente aqui. Você vai contar para outras pessoas, você vai divulgar esse serviço, você vai divulgar que o inventário é uma esculhambação, você vai divulgar que a holding familiar é o que resolve o problema. E é atrás disso que eu estou, atrás de pessoas que querem transformar as suas vidas e as suas carreiras, e é a essas pessoas que eu consigo estar aqui, ó. Estender minhas 2 mãos, vou botar eu na tela aqui, estender minhas 2 mãos para poder te ajudar a segurar na tua mão e a gente ir junto em direção ao nível ouro, beleza? Ó, um beijo no seu coração, eu te encontro lá dentro da mentoria. Se você tiver alguma dúvida ainda, você faz o seguinte, manda lá no WhatsApp, no contato de WhatsApp da secretaria, manda sua dúvida que a gente vai esclarecer, tá bom? Abraço, pessoal. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.